Então, vamos lá, pessoal. Vamos à nossa quarta aula de trigonometria. Nessa aula falaremos sobre a simplificação de expressões trigonométricas. Na aula 1, nós vimos sobre o teorema de Pitágoras e semelhança de triângulo. Enquanto que na aula 2, nós falamos sobre razões trigonométricas e fórmula dos senos e cossenos. Na aula 3, nós vimos sobre as fórmulas fundamentais da trigonometria. Também aproveitamos e falamos sobre adição e subtração de arco. Enquanto que nessa aula veremos sobre, então, simplificação de expressões algébricas. Então, caso você não tenha assistido pelo menos a aula anterior, assista a aula anterior, porque a aula anterior é que será então muito necessário para você então, simplificar então expressões algébricas. Gostou da ideia? Vamos a isso. Olha aqui, temos então a simplificação de expressões assim trigonométricas. Atenção, para você comparar essa aula com sucesso, precisa comparar a aula anterior. Não tens como, amigo, acompanha primeiro a aula anterior. A aula anterior nós vimos sobre então as fórmulas fundamentais da trigonometria e também vimos aí então a adição de arco, assim como a subtração de arco e também nós vimos aí então ângulo túbulo, tá? Então precisa ver tudo isso aí para você então se sair bem em simplificação de expressões então trigonométrica. Podemos continuar? Vamos aí, vamos para a questão de número 1. Atenção, até para a questão de número 1, vou usar mesmo a cor aí então das moças, tá? Só para demonstrar que esse número é simples. Vamos a isso. Temos então cosseno aí então de ângulo alfa ao quadrado dividido por 1 menos o seno do ângulo então aí alfa, exatamente assim. Ora, para simplificar essa expressão, precisa necessariamente saber que o cosseno de qualquer ângulo então alfa ao quadrado mais o seno de o mesmo aí então, tá? Mais o seno do mesmo alfa ao quadrado, isto aqui dá 1. Olha, como é que temos aí então cosseno ao quadrado? Eu posso passar então esse seno para lá, vai subtraindo. Ficamos então com cosseno do ângulo alfa ao quadrado, isto aqui é igual a 1 menos então o seno de alfa ao quadrado. Olha, isto aqui é igual a isto, não é? Ou seja, aqui como é cosseno ao quadrado, aqui também é cosseno ao quadrado, sendo que cosseno ao quadrado é igual a esse negócio, então nós podemos substituir, vamos retirar isso daqui e colocarmos esse daqui. A igualdade é transitiva, não é? Se isso é igual a isto, isso significa igual a este, né? Temos então 1 menos o seno aí, então, de alfa ao quadrado. Aqui embaixo ficamos com 1 menos então seno de alfa ao quadrado. Olha, apesar que o espaço aqui está a ficar meio que apertado, mas não tem problema. Vamos afastar um pouco para cima. Vamos a isso. Nesse caso, veja aqui. Aqui nós temos um menos. Aí o seno aí então ao quadrado sobre 2. Veja, essa parte eu posso levar então ao quadrado. Porque 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa aí então 1. Olha, precisamos relembrar mesmo uma das fórmulas que nós vimos no nosso curso nível 1. Atenção. No nível 1, nós vimos que o A menos B, tudo isso aqui então ao quadrado, seria igual a então a mais B multiplicado aqui então por A menos B, produtos notáveis, não é? Isto aqui também nós podemos colocar como sendo o quê? O nosso A é esse que está aqui. Teremos então 1 menos o seno, ou seja, até vou ter que passar aqui, né? Vamos continuar aqui. Só para não queimarmos tempo, vamos a isso. Nesse caso, então, posso continuar exatamente aqui. Ficamos aqui com quanto? Essa parte daqui é a mesma coisa. 1 mais o seno então de A elevado ao quadrado mais, ou seja, multiplicado por, aí então, o seno mas, então, nesse caso fica menos, né? O seno aqui então de alfa menos, nesse caso, mas começamos aqui então com 1, menos o seno aí então de alfa. Exatamente é assim. E aqui embaixo nós temos um menos seno, né? O menos seno de alfa. Atenção, aqui não é ao quadrado. Veja aqui, exatamente é assim. Olha, o que você precisa saber, na verdade, tem que saber que aí o seno, tá? Saiba que o seno de alfa aí, então, ao quadrado, escrito dessa forma aqui, é a mesma coisa, nós escrevemos o seno de alfa assim ao quadrado. Então, isto aqui é muito importante. Também isso nós demonstramos aí, então, na aula anterior. Agora, vamos a isso. Eu posso cortar essa parte aqui com essa parte, visto que são partes semelhantes. Deixa-me então cortar aqui então com uma cor bem visível, só para você saber que isso aqui também são semelhantes. Corta-se com esse, ficamos exatamente com quanto? Vamos a isso. Teremos então 1 mais então o seno de alfa, exatamente é assim. Olha, a nossa alternativa correta é então a alternativa C. Podemos passar então com sucesso. Vamos a isso. Temos para a questão de número 2. Atenção. Diz o seguinte, qual é a expressão simplificada desse que nós temos aqui? Agora, isso vamos ter que copiar aqui então ao lado, só para nós simplificarmos. Vamos a isso. Temos então aí o 2, ou seja, o cosseno de 2x, nesse caso, dividido, tá? Dividido por,
aí temos o seguinte aqui embaixo. Temos então o cosseno de x menos então o seno de x. Atenção, veja quem está em cima. Aqui em cima aparece o ângulo duplo. Como assim, Julie? Veja aqui. Na aula anterior, nós vimos e demonstramos mesmo a fórmula de ângulo duplo. Nós vimos que o cosseno, tá? De qualquer seja ângulo aqui, então, o x mais x, isto aqui seria igual ao cosseno de x vezes, aí então, o cosseno mais de x, cosseno desse ângulo vezes o cosseno desse ângulo, menos, aí então, aí o seno de x vezes o seno de x. Veja a aula anterior. Agora, o cosseno aqui então de x mais, o x mais x é igual então a 2x, sendo igual, essa parte ficamos aqui então com o cosseno de x ao quadrado, menos aqui temos o seno de x ao quadrado. Temos exatamente assim. Olha, nós podemos continuar aqui. Até vou ter que usar uma cor aqui então aí das manas, só para ver que isso aqui também é simples mesmo. Vamos a isso. Essa parte eu posso colocar como aparece aqui, tá? Exatamente assim. Mas aqui teremos aqui então o cosseno de x ao quadrado menos o seno de x, então, aí ao quadrado, dividido mesmo pelo cosseno de x menos o seno de x. Atenção e atenção. Vamos a isso. Vou ter que continuar então exatamente esse lado aqui. Nós podemos continuar aqui, veja. Essa parte daqui não é o produto notável. Isto aqui não é o que nós vimos aqui, exatamente onde, meu amigo? Aqui. É sim. Essa parte que nós vimos aqui, um produto notável, não é? O que nós iremos dizer aqui é dizer o seguinte, que o cosseno de x menos aí então o seno de x, tudo isso aqui então multiplicado pelo cosseno de x, mais aqui então o seno, tá? Multiplicado por cosseno de x mais o seno de x. Tudo isso aqui está dividido, por quê? Por cosseno tá, de x menos então o seno de x. Agora, você pode simplificar esse negócio com esse negócio. Ficaremos aqui então exatamente assim. Ficamos aqui então com o cosseno de x mais aí então o seno de x. Exatamente assim. Olha, a nossa alternativa correta é a alternativa aí então B. Vamos a isso. Nesse caso, nós podemos ver aqui para a nossa questão de número 3. Vamos a isso. A questão de número 3, nós temos aqui então a tangente de x somado com 1, tá? Somado com 1 dividido mesmo por cosseno de x mais o seno de x. Atenção, vamos continuar e vamos continuar aqui. Vamos a isso. Tangente de x é a mesma coisa, o seno que divide por cosseno. Tangente aqui então de qualquer ângulo x, ou alfa, qualquer que seja aí, é igual ao seno de x sobre o cosseno então de x. Eu posso escrever essa parte como sendo aqui então aí o seno de x que divide então pelo cosseno então de x, somado aí por 1. Agora, essa parte aqui eu posso escrever como sendo aqui então o cosseno de x mais o seno de x, né? Copiar até. Vamos copiar. Agora, isso aqui será igual, vamos continuar aqui, veja. Aqui nós podemos fazer aqui então a adição entre essa parte com esse número. Como é que você faz, Julie? Atenção, basta levarmos esse aí então o denominador multiplicado por 1 e por sua vez somarmos aí então com o denominador. Vimos isso aqui na matemática básica, tá? Temos aí então o seguinte, nós ficamos então aí com o seno de x mais o cosseno de x. Tá? É a mesma coisa, isto vezes isto, e somado com esse negócio, né? Então, poderia ser aqui, então, o cosseno mesmo de x, somado com seno de x, mas mantenha o denominador. Nós podemos manter o denominador aqui, o cosseno de x, dividido mesmo pelo, aí, então, o cosseno de x, mais, então, o seno de x. Atenção, vamos a isso. Nós podemos continuar aqui. Olha aqui, esse caso aqui nós temos aqui na divisão de duas frações. Na divisão de duas frações, nós podemos manter nossa primeira fração, que será essa aqui, e multiplicaremos pelo inverso da segunda fração. A primeira fração é isso que está aqui, visto que a divisão, né, o traço da fração é esse que nós temos aqui. Ficamos aqui então com o cosseno de x mais então o seno de x, dividido então pelo cosseno de x multiplicado pelo inverso, né, da segunda fração. A segunda fração é tudo que nós temos aqui. Atenção, atenção aí. Ficamos aqui então, na verdade, com quem? Ficamos então com o cosseno de x mais então o seno de x. Olha, eu posso simplificar então esse negócio com esse negócio, visto que se encontra aqui então no lado oposto e aqui temos a multiplicação, não é? Ficaremos aqui então exatamente com 1 sobre o cosseno de x. Alternativa correta é uma alternativa D. Agora, vamos passar para o nosso próximo slide, que é entre exercícios super quentes.
Agora, chega de cor então das moças. Agora vamos mesmo para a cor dos homens. A vermelho, né? Para resolvermos exercícios que são super quentes, que é nosso próximo slide. Vamos a isso. Temos aí, então, temos aqui. E atenção aí. Veja aqui, então, o seguinte. Nesse caso, temos esse exercício de número 4, também um exercício super simples, mas que precisa entrar aqui aí outros conceitos. Qual conceito? Atenção, isto aqui será igual? Vamos ver aqui. Aqui temos 1. Agora, esse cosseno nós podemos manter, né? Cosseno de x dividido por quem? O tangente de x é a mesma coisa. O seno de x que divide, então, pelo o cosseno de x. Somado aqui, então, com 1. Atenção, nesse caso, nós podemos continuar aqui. Ficamos com o quê? Ficamos, então, com 1, tá? Este com este você pode multiplicar. Vamos fazer aqui, então, a propriedade distributiva. Multiplica esse negócio com este, multiplica isto com isto aqui. Ficamos aqui, então, aí com cosseno de x vezes, então, o seno de x, dividido por o cosseno de x. Este com este, ficamos aqui, então, mais o cosseno, tá? Mais o cosseno de x. Atenção e atenção aí. Agora, vamos continuar, então, mais para lá. Vamos a isso. Nesse caso, nós podemos continuar, então, mais para lá. Ficamos, então, com o seguinte. Agora, essa parte eu posso simplificar. Corta isto com isto. Aqui ficamos com seno, né? Temos aqui, então, o seno de x, mais aqui, então, o cosseno de x. Aqui em cima nós temos 1. Isso aqui não dá para simplificar, né? Não dá mesmo. Não dá aqui para simplificar. Ficamos com isso e assim chegamos, então, ao final. Agora, vamos para essa parte daqui. Essa parte daqui também é super simples mesmo, mas precisa de um raciocínio, então, um raciocínio mesmo. Vamos a isso. Aqui em cima, na verdade, essa aqui, vamos usar aqui a fórmula fundamental da trigonometria. Por quê? Porque se você usar aquele conhecimento que eu dei lá no slide anterior, de que você pode levar aqui em tal quadrado, aqui não vai funcionar, tá? Mas o que vai funcionar aqui é de que o quê? É de que qualquer que seja aqui então o cosseno de x ao quadrado, mais aqui então aí o seno, tá? Mais o seno de x ao quadrado, isto aqui dá 1. Agora nós podemos passar o quê? Passe isto aqui para lá, ficamos com o quê? Ficamos com o cosseno de x ao quadrado sendo igual a 1 menos o seno então ao quadrado. Olha, essa parte daqui não é a mesma parte que está aqui. Sim, disse que essa parte daqui é igual a então cosseno ao quadrado. Então você pode colocar sempre mais para cima, né? Temos aqui então o cosseno de x ao quadrado será igual a então a seno de x vezes o cosseno aí da de x. Logo, eu posso simplificar mesmo, mas para simplificar temos que visualizar aqui então alguma coisa, não é? Vamos a isso. Essa parte daqui, cosseno de x ao quadrado, é a mesma coisa o cosseno de x vezes então cosseno de x, não é? Aqui embaixo ficamos com seno de x vezes então cosseno de x. Corta isto com isto, ficamos então com o quê? Ficamos com cosseno de x, que divide aqui então pelo seno de x. Prontos, assim nós já simplificamos. Agora, vamos para a nossa última questão. Vamos mesmo resolver então a última questão. Na última questão, nós temos o seguinte. Vamos a isso. Temos o seno de A, então vou ter que passar para aqui. O seno de ângulo A, alfa nesse caso, aqui está dividido por 1, mais aqui está o cosseno do ângulo alfa, somado por essa parte que é 1, mais o cosseno aqui está do esse ângulo alfa, que divide aqui está pelo seno do ângulo alfa. Esse negócio nós podemos somar, mas para somarmos aqui temos que saber aqui está de macete super interessante. Poderia sim usar outros conhecimentos, mas seria então bem complexo, acredito, com esse conhecimento que eu vou te apresentar agora. Será então muito simples. Vamos a isso. Nesse caso, para outros conhecimentos, nós temos assim. Se eu ter aqui então 1 sobre 2 somado com 3 sobre 5, eu posso multiplicar isto daqui. Ficamos aqui então com 2 vezes 5 e multiplica cruzado. Ficamos aí com quanto? Com 5 vezes 1 somado com 2 vezes 3. Veja, antes você achou MMC. Sempre precisamos de achar MMC, né? Exatamente, assim, multiplica os numeradores e multiplica cruzado. Vamos usar então a mesmíssima coisa daqui. Como assim, Julie? Vamos a isso. Nesse caso, até vou continuar aqui então verde, multiplica-se e multiplica então cruzado. Ficamos com quem? Ficamos aqui então aí com seno de ângulo alfa, entre parênteses, temos então o mais o cosseno então do ângulo alfa. E aqui em cima, ficamos isto vezes isto, ficamos aqui então com seno de alfa vezes aqui então o seno de alfa. Enquanto que esse negócio com esse negócio é um produto notável, né? Mas vou ter que demonstrar aqui. Visto que estamos na aula, vocês querem aprender, mas se fosse querer fazer na folha, nem precisaria escrever o que eu vou escrever agora.
Ficamos aqui então com 1 mais o cosseno de alfa multiplicado por 1 mais aí então o cosseno de alfa. Olha, precisa lembrar mesmo de uma fórmula aí, tá? Chamada aqui de produto notável. Veja aí, se você ter aqui então, por exemplo, o A mais B, multiplicado aqui então por o A mais B, isto aqui será igual a A ao quadrado, o ao quadrado mais 2 vezes A, matemática básica, né? 2 vezes A vezes B, multiplicado aqui então por B ao quadrado. É isso que você precisa então saber para resolver essa parte aqui. Ficamos então o seguinte, vamos continuar aqui, vamos continuar deste lado aqui. Vamos continuar aqui. Vamos a isso. Isto aqui será igual, vamos continuar aqui. Ficamos com quanto? Essa parte com essa parte ficamos aqui então com seno. O seno mesmo de alfa ao quadrado, somado aqui ao quadrado é igual a 1, mais 2 vezes o cosseno vezes 1, né? Cosseno de alfa vezes 1, que será igual então a esse negócio que eu tenho aqui. Mais aí então o cosseno de alfa ao quadrado, dividido mesmo pelo seno de alfa 1 mais então o cosseno de alfa. Agora, isto com isto aqui não dá 1. A nossa fórmula fundamental de trigonometria, o que é que disse? Disse o seguinte, não é? O seno de alfa ao quadrado mais o cosseno ainda de alfa ao quadrado será igual a 1. Agora, isto com isto dá 1, né? A soma entre isto e isto. Agora, a soma entre este e este não pode dar 1? Sim, pode dar 1. Logo, nós podemos substituir, na verdade, vamos substituir, então, essa parte aqui está por 1. Ficamos aqui, então, com 1. Mas, aqui, então, o que? Mais esse 1 que está aqui, resulta em 2. Vamos colocar aqui, então, como sendo 2. Mais, então, 2 cosseno, então, de alfa. Agora, aqui embaixo, ficamos aqui, então, com seno de alfa multiplicado por 1 mais cosseno, então, de alfa. Atenção, isto aqui será igual. Vamos continuar aqui. Veja aqui, então, veja aqui. Este com este não posso colocar evidência. Ficamos aqui, então, com 2 entre parênteses 1 mais o cosseno de alfa, exatamente assim. Agora, aqui nós temos o seno de alfa multiplicado aqui então por 1 mais então o cosseno de alfa. Eu posso simplificar essa parte aqui com essa parte aqui. Isto aqui com isso aqui não são partes iguais. Ficamos com quem? Ficamos então com 2, tá? Vamos ficar então em cima com 2, simplesmente 2. E embaixo ficamos com seno de alfa, exatamente assim. Agora, a nossa alternativa correta mesmo é a alternativa A. Temos assim, tá? É isso que você poderia fazer na simplificação de expressões algébricas. Chegamos ao final dessa nossa aula. Eu desejo sucesso e muita sorte ainda na trigonometria. Estude bastante, pratique bastante, procure exercício, comece a fazer. Eu sou Julinho Momadi. Te vejo no nosso próximo conteúdo. Até lá!